E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Hoje para falar sobre meio que fazer uma pequena explicação, não uma explicação, mas levantar o questionamento, pronto, melhor dizendo, né? Ontem o Botafogo venceu o Atlético Mineiro, né? E sagrou-se campeão da Libertadores da América pela primeira vez em mais uma final brasileira, né? 100% brasileira. A do ano passado não foi, claro, vale lembrar, né? Mas anos anteriores sim, né? E a gente tem um domínio brasileiro recentemente, né? Principalmente na Libertadores, na Sul-Americana até um pouco menos. Tivemos brasileiro também na final, né? Mas enfim. E aí, né? Fazendo um paralelo já, quando que a gente, Santos, vai entender o que podemos fazer para chegar nesse patamar novamente e esse domínio brasileiro no geral, né? Por que ele acontece e se realmente vai continuar acontecendo, né? Eu acredito que sim. Mas vamos lá, né? Primeiro que até eu sou meio contra essa... É uma teoria, né? Muita gente fala, né? Tipo, antes não valia, por isso que não jogava. Tudo bem, na verdade, essa parte é verdade, não é teoria, né? O Santos mesmo deixou de disputar várias Libertadores, os brasileiros davam atenção a outras coisas, mas azar, né? Não venceu, outros clubes venceram e tem lá a sua história merecida, ponto. Também não gosto muito dessa questão de tipo, os clubes brasileiros sempre foram roubados na competição. Óbvio, tem muitos erros contra brasileiros, né, na Libertadores, e nos últimos anos diminuiu, né? Principalmente por ter o VAR e tudo mais. Só que tem vários erros também a favor, né? Tipo, isso claro, lá atrás, puxando principalmente anos 60 e 70, era uma competição mais violenta, que fazia mais vista grossa para rivais, mas eu não gosto de tirar o mérito igual tiram, porque se a gente for levantar aqui, por exemplo, tem o polêmico Flamengo e Atlético Mineiro, né, que passaram a mão no Atlético. Tem outros casos aí que o clube já saiu, um clube saiu favorecido em relação ao outro, principalmente em confrontos ali brasileiros, enfim. Então, eu acho que entra naquela questão no geral de arbitragem ruim e ser permissiva, né? Muito por conta do estigma, né? De Libertadores é briga, é porrada, enfim. Só que aí não dá pra tirar o mérito de, por exemplo, você ter nos anos 80 um Penharol que tinha um time muito forte e foi campeão 2 vezes, né? Durante a década. Você tinha também o próprio Penharol nos anos 60 também, tinha um time muito forte. O Independiente na década de 70 também, que conquista 3 vezes durante a década, né? A competição. 3 não, foram 4, eu acho, né? Das 7 deles, na década de 70 foram 4, né? O Estudiantes também, final dos anos 60, começo dos 70, que foi tri. Enfim, tiveram vários clubes fortes, né, que montaram times fortes e até os que não foram campeões, por exemplo, a Universidade Católica, né, do Chile foi vice-campeã 3 vezes na década de 60. Chegou, vice-campeã não, semifinalista, né, porque era a campeã do Chile, batia lá, enfim. A gente pode levantar o Cerro Porteño, que foi semifinalista várias vezes nos anos 90 também. Enfim, teve o time do Pablo, o pessoal falou o time do Pablo Escobar também, né? Foi o América, era o América de Cali, que nos anos 80 também teve a sequência lá de vice-campeonatos, né, e tal. Então, enfim, sempre tivemos times fortes ao longo dos anos da competição que conseguiam bater de frente. Isso eu não gosto só de tirar esse mérito, repito, claro que tiveram erros e tudo mais. Enfim, ao longo dos anos, claro, os brasileiros também foram passando a dar mais importância, a Libertadores foi virando um torneio mais rentável e tudo mais. Enfim, e aí o domínio foi diminuindo, porque até então, né, até poucos anos atrás, muita gente lembra do comercial daquela empresa de tubos e conexões, né, falando, o argentino grita, né, 22 Libertadores, né, e naquela época o Brasil acho que tinha 13 só. Hoje a Argentina tem 25 títulos e o Brasil 24. Então, essa distância obviamente diminuiu absurdo. E eu não duvido nada que seja ultrapassado ano que vem. Igualado, né? Pelo menos. Porque aí ultrapassaria porque o Brasil tem mais vices, né? O Brasil já tem 19 vices e os times argentinos 13. Então, você soma aí vitórias e derrotas, o Brasil já chegou mais longe, mais vezes, né?
Aí depois a gente tem times uruguaios com 8, colombianos com 3, paraguaios com 3, equatorianos com 1, chileno com 1, Colo-Colo, e outras nações não tem, né? O México chegou a ser vice-campeão algumas vezes, Peru também 2 vezes, Bolívia nunca chegou mais que na semifinal, Venezuela eu nem sei, também não deve ter chegado nem na semifinal, enfim. Ou talvez tenha, e eu só não lembro. Mas o meu ponto é, esse domínio diminuiu muito recentemente, a gente viu ano passado, a gente pode lembrar que 23 Fluminense, 22 Flamengo, 21 Palmeiras, 20 Palmeiras, 19 Flamengo, aí a gente volta no último ano que não teve um brasileiro campeão, foi 18, né, com o River Plate, que nem era final única, por exemplo, ainda, né, não era final única começa em 2019, 2018 o River bate o... Rapaz, Nacional, né? Acho que foi Atlético Nacional. Não, foi o Boca. Rapaz, foi a final do Boca lá, daquela zona toda. Enfim. Então, o domínio diminuiu bastante, claro. E muito isso por conta do poderio financeiro dos times brasileiros, né? Claro. A nossa moeda hoje é muito mais forte. A economia é mais forte do que os nossos vizinhos sul-americanos. Isso reflete no campo, claro. Reflete no investimento. Mas a gente até para e pensa... Hoje, que time tem capacidade de competir com times brasileiros, né? Normalmente é o River Plate, né? Que depois que foi rebaixado, estruturou muito a sua base, o seu clube. É um clube que aproveita muito o match day, ganha muito dinheiro nisso. O estádio é gigantesco, então também tá sempre lá vendendo muito ingresso. Se eu não me engano, é o que tem mais sócios na Argentina também, mais até que o Boca. Apesar das duas torcidas serem, né, iguais ali praticamente, na estatística a do Boca é um pouquinho maior, se eu não me engano, mas margem de erro ali empatada, né? Então, e é um clube que sempre vende muito bem, tratou muito bem a sua categoria de base depois que caiu e começou a investir melhor, aproveitar melhor e, consequentemente, ganhar muito mais dinheiro com isso. Então, a gente tem o River Plate com poderio financeiro e outros times, difícil, né, de encontrar isso. O próprio Boca Juniors até tem um faturamento bem alto e se a gente comparar na final do ano passado com o Fluminense, o Boca deve faturar mais. Eu não tenho esses dados, né, do Boca em si, mas deve faturar até mais que o Fluminense. Ou pelo menos vai parecido. Enfim, e chegou na final, tinha condição de ser campeão, enfim. Então, assim, tem como competir. Mas, claro, os clubes brasileiros estão mais fortes hoje, estão mais organizados hoje também. A gente reclama da CBF, mas a AFA é uma bagunça que tira rebaixamento toda hora, põe rebaixamento, põe não, né? Tira, adia um ano pro ano que vem cair mais do que cairia esse ano, o ano que vem vai ter 30 times na Liga Argentina, então isso faz muita diferença também. A organização do seu calendário, do seu campeonato local, faz diferença. Então a gente está na frente. Ou o que pode acontecer é igual o Racing campeão da Sul-Americana, que organizou um time muito bom, mas que provavelmente vai ser até perdido, algumas peças irão sair e tudo mais. E conseguiu bater campeão, merecidamente até, né, claro. Mas se parar para ver bem, foi um Racing que quase sai pro Corinthians, né? Foi um 2-2 e um 2-1, um jogo bem apertado. Na final foi bem superior ao Cruzeiro, tudo bem, mas... Enfim, então são coisas meio pontuais, né? Normalmente os times brasileiros têm se sobressaído. Até tem a questão da Sul-Americana, né? Que a Sul-Americana, o domínio não é tão grande. São Paulo perdeu a final, o Cruzeiro agora, claro, também. O Fortaleza perdeu a final, né? Mas aí eu acho que é mais um pouco, até eu vi essa teoria até no TikTok outro dia, um conteúdo muito bom, que até esqueci o nome do cara, mas fez um conteúdo muito bom explicando, né, falando que é verdade isso, a Sul-Americana você vai pegando muitos times fracos, times de meio de tabela de outras ligas e tal, e quando você afunila, você tá lá, um time de meio de tabela do Brasil, às vezes, enfrentando o segundo colocado do campeonato argentino, do chileno, do equatoriano, que é um campeonato bem chato, são times chatos de se enfrentar, né? E aí acaba não dando tão certo, mas, enfim, claro que esses times têm todos os méritos. O meu ponto é o da Libertadores, né? Que aí os brasileiros até focam mais, né? Investem mais para isso, e não me parece que tão cedo esse domínio vai mudar. Agora a questão pensando já em Santos Futebol Clube, como iremos voltar a esse protagonismo também nessas competições? Eu vou usar o exemplo do Fluminense de novo. Claro que muita gente fala, foi o Ener Valencia que perdeu aquele gol, mas, porra, são circunstâncias de jogo, né? Jogadores perdem gols. O John Kennedy fez um gol também que classificou, então se o John Kennedy não faz gol, se não existe, né? Então, o Fluminense com um time financeiramente bem... um patamar financeiro bem menor do que os rivais, Flamengo, Palmeiras, enfim, Palmeiras foi eliminado pro próprio Boca, né? O Flamengo foi pro Olímpia, né, ano passado, acho que foi, enfim, e aí o Flu conseguiu chegar lá. Foi uma coisa muito específica, pode ter sido, mas é muito claro,
você teve uma sorte, digamos assim, do sorteio encaixar legal para o Fluminense, mas enfrentou um Internacional, por exemplo, adversário dificílimo brasileiro. Eu vou até abrir a campanha aqui, que eu não lembro a campanha do Flu inteira porque eles passaram. E claro, afinal, contra um rival tradicionalíssimo, que é o Boca Juniors. Então, você pode até argumentar, mas pô, aconteceu isso. Sim, mas tiveram muitos méritos também. E com uma folha que não foi tão grande. Então o Santos pode olhar para isso e conseguir, de repente, pegou na fase de grupos o Fluminense, River Plate, Sporting Cristal e The Strongest. Um rival tradicionalíssimo também, que eles ganharam em casa e perderam fora, né, se não estou enganado. Altitude do Strongest e o Sporting Cristal, que não é dos melhores, mas também não é um time bobo, né? Já tem alguma experiência em Libertadores, já foi finalista, inclusive. Depois o Flu passa para o Argentino Júnior, Olímpia, Internacional e o Boca. Então, um caminho que não foi fácil também, enfim. O meu ponto esse domínio brasileiro vai continuar. A gente tem que saber como o Santos pode se colocar nele. Claro, primeiro tem que pensar em voltar a disputar competições internacionais, mas tem como. E falando sobre o domínio brasileiro em si, ainda continuo achando que vai acontecer da mesma forma. Porque, repito, é uma coisa muito pontual de um time de outro país conseguir bater de frente com os grandes aqui do Brasil. Por exemplo, o Peñarol, que passou meio que uma circunstância muito absurda, entre aspas, contra o Flamengo, mereceu, tá? Jogou bem mais. Mas quando pegou o Botafogo, não deu nem pro cheiro, né? Pareciam times de níveis completamente diferentes, e eram. Enfim, o único que eu acho mais capaz, já falei, é o próprio River Plate, né? Que também nos últimos anos até nem teve sucesso. Esse ano tomou 3 do Galo, né? E na Argentina não conseguiu fazer nenhum gol. Enfim, o domínio brasileiro vai continuar. O que a gente vai fazer para entrar nesse domínio, para participar dessa festa lá, de chegar, de voltar a ganhar? Tem como, é possível, mas precisa ser bem organizado também, pensar direitinho e claro, o favoritismo vai sempre pender pro lado do Brasil nessas próximas, pelo menos a curto prazo, né? Mas, claro, tem que saber administrar. Não é à toa que eu tô aqui falando. O Flamengo perdeu pro Peñarol, o ano passado pro Olímpia, o próprio Palmeiras pro Boca, enfim. Então, o favoritismo também tem um certo limite ali, né? Tem que saber depois ir dentro de campo resolver, né? Mas é isso. Primeiro vídeo do dia, acho que vai ter um segundo à noite, mas não sei. Tô falando sem ter que falar, né? De repente eu não cumpro aqui. Mas tudo bem, pelo menos um já tá no ar. Valeu!